Hoje nós vamos falar sobre a melatonina, tá bom? É um hormônio tão importante, que é produzido pela glândula pineal, mas não é produzido só nela. É um hormônio importante não só para a regulação do sono, mas importante para toda a nossa saúde, tá? Então, assista o vídeo até o final que eu vou falar de todos os benefícios da melatonina. Para começar, o que é melatonina? A melatonina é um hormônio muito parecido com alguns neurotransmissores, como a serotonina. A melatonina é produzida em diversas células do corpo humano, mas ela foi primeiro encontrada na glândula pineal no cérebro. O que a melatonina faz? Ela é primariamente o regulador do ritmo circadiano. É a melatonina que diz para o nosso corpo a hora de dormirmos. Essa é a principal indicação da melatonina e é por isso que as pessoas frequentemente usam a melatonina para melhora do sono. Só que a melatonina, na verdade, ela faz muito mais do que isso. Isso veio a se descobrir depois. Então vamos lá, o que regula a produção de melatonina? Nós temos células na retina que são sensíveis à luz. E quando a luz aumenta ou abaixa conforme a espécie animal, essas células elas dão mensagem para a glândula pineal produzir melatonina. Assim, a melatonina é ativada pelo escuro em animais diurnos como o homem, que dormem à noite. Em animais noturnos que dormem durante o dia, a melatonina, na verdade, ela é ativada pela luz, a coisa é inversa. Então o que ela faz? Ela diz pra gente o horário de dormir. Conforme as estações passam ao longo do ano, no verão a gente produz menos melatonina, ou seja, a gente dorme menos, e no inverno, como você tem menos luz, você produz mais melatonina e tende a dormir mais e mais cedo. Então a melatonina é um regulador disso. Só que a melatonina ela faz muito mais que isso. A melatonina é um poderoso antioxidante. O que ela faz? A melatonina chega em várias células do nosso corpo e aumenta a produção de substâncias antioxidantes, como por exemplo a superóxido dismutase, a glutationa peroxidase, melhorando a defesa dessas células. A melatonina também melhora a produção de mitocôndrias e o funcionamento de mitocôndrias em inúmeras células do nosso corpo. E não só isso, como ela é produzida nessas células. Então a gente sabe que a melatonina foi encontrada na glândula pineal, que é o local onde você tem a melatonina mais concentrada no corpo humano. Só que a maior parte da nossa melatonina, na verdade, ela não é produzida na glândula pineal, ela é produzida no nosso trato digestivo. Então a melatonina é produzida no estômago, esôfago, intestino, mas só que ela não é produzida só lá. Nossa pele produz melatonina, nossos linfócitos produzem melatonina, nosso sistema imunológico produz melatonina, nosso pâncreas produz melatonina. A retina, nossos olhos, através da retina, produzem melatonina também. E, na verdade, a nossa glândula adrenal produz melatonina. A melatonina, na verdade, ela é produzida em várias células, para vocês verem como a melatonina é importante. Então, a gente já sabe que a melatonina é importante, que ela aumenta defesas antioxidantes, que ela está presente em várias células. Vamos falar um pouquinho sobre benefícios da melatonina. Onde que a melatonina é importante? Primeiramente, regulação do sono. A melatonina, ela informa o horário em que o sono vai começar. Ela que diz para o teu relógio circadiano é hora de dormir. Então, isso faz com que a suplementação de melatonina seja muito interessante para pessoas que têm alteração de ritmo circadiano. Por exemplo, uma pessoa que viajou para o outro lado do mundo e que mudou o fuso horário. Essa pessoa geralmente não vai estar produzindo a melatonina no momento que se esperaria que ela dormisse no local de origem. Mas, por exemplo, se a pessoa sai do Brasil e vai para o Japão, na hora que der noite no Japão, ela não vai estar com a melatonina pronta. Então essas pessoas costumam ter um tipo de sintomatologia relacionada a um problema chamado jet lag. O uso da melatonina ajuda a tratar o jet lag, ajustando a hora de dormir. Então a melatonina é fantástica para isso, para ajuste da hora de dormir. Então, por exemplo, se você está dormindo todo dia muito tarde, tipo 1h da manhã, 2h da manhã, e quer passar a dormir mais cedo, a melatonina pode te ajudar nesse processo, ajustando seu ritmo circadiano para que você durma na hora apropriada. Tá? Então essa é a melhor indicação da melatonina. Se ela melhora a qualidade de sono, melhora um pouco a qualidade do sono. Mas principalmente ela ajuda a pessoa que faz a suplementação ou tratamento a dormir no horário mais apropriado.
Imunidade. Por que a melatonina é excelente, pode ajudar muito com a imunidade? Durante o dia os linfócitos eles trabalham basicamente à base de glicose. As mitocôndrias ficam meio que fechadas, forçando os linfócitos a consumir glicose. Por que isso é importante? Porque o consumo de glicose dá energia de uma forma muito rápida. Então os linfócitos durante o dia usam essa glicose para ter uma energia muito rápida. Um linfócito é igual se fosse uma nave espacial de um filme de ficção científica. Ele está num lugar, ele precisa de disparar, ir para um outro lugar, em outro local, jogar radicais livres para matar um vírus, deslocar-se para outro local. Então, na verdade, o sistema imunológico é muito dinâmico. É uma verdadeira guerra intergaláctica que ocorre dentro do nosso organismo. Para isso, eles precisam de muita energia. Essa energia vem principalmente da glicose, vem um pouquinho também da creatina. O que acontece? No final do dia, o linfócito passou por uma batalha, tomou pancada de radical livre, produziu muito ácido lático da glicose, Então, no final do dia, um linfócito ele é uma criatura que é igual uma pessoa que voltou da guerra. E à noite, o que ele precisa? Ele precisa de se reconstituir. Como é que ele se reconstitui? Com a melatonina, porque a melatonina ativa as mitocôndrias do linfócito de forma que ele se recupere, e a melatonina melhora as respostas antioxidantes e reparativas do linfócito. Isso aí é regulado por alguns genes chamados genes clock. Então, a melatonina é importante à noite, não só para você dormir, mas que seu sistema imunológico, que brigou o dia inteiro contra vírus e bactérias, se recupere durante a noite. Muitos vírus, de uma forma muito sábia para eles, é claro, não para nós, aprenderam que a melatonina tem esse papel na melhora da imunidade. O que eles fazem? Eles desligam a sua capacidade de produzir melatonina. Por isso que, frequentemente, antes de uma pessoa ficar doente, ela passa alguns dias sem dormir bem. Algo acontece que ela fica meio agitada, que ela não dorme tão bem à noite. São os linfócitos desligando a produção de melatonina, de forma que são os vírus desligando a produção de melatonina, de forma que os linfócitos não se proliferem e, com isso, eles percam a capacidade de combater o vírus. Então o vírus se dá bem. O vírus desliga a melatonina para não ter tanta dificuldade com o sistema imunológico. Então a melatonina é muito importante. Manter uma higiene do sono adequada que garanta uma produção natural de melatonina é uma das formas de melhorar a imunidade. E eu vejo a melatonina como um suplemento que deveria ser usado por quem está doente e deveria ser usado inclusive em períodos, poderia ser usado inclusive em períodos de surtos de infecções, etc., porque ela ajuda justamente a regular o sistema imunológico e melhorar a defesa contra diversas infecções, tá? Melatonina para imunidade é um espetáculo. Esse é o mecanismo. Vamos lá. Além disso, para o desenvolvimento do bebê, a gente sabe que a placenta produz melatonina, a gente sabe que a melatonina da mãe passa através da placenta, a gente sabe que a melatonina dentro do feto, já na barriga da mãe, é importante para regular os ritmos biológicos desse feto e ensinar esse feto a ter os ritmos biológicos adequados. Isso já acontece no útero materno. Depois que o bebê nasce, nos primeiros dias o leite materno secreta colostro. O colostro da mãe, ele é rico, ele tem algumas células imunes chamadas monócitos que produzem melatonina. Então, nos primeiros dias que o feto nasce, é importantíssimo que ele beba o colostro materno, porque o colostro é rico em melatonina e essa melatonina é certamente importante para ele. É por isso que a melatonina é estudada, inclusive, de suplementação já para a mãe, quando vai ter um parto prematuro, e para o bebê nos primeiros dias, para proteger o cérebro do bebê, principalmente após o parto. Além disso, o leite materno tem melatonina. Vejam bem, durante o dia o leite materno não tem melatonina. À noite, a mãe fez a higiene do sono, desligou a televisão, desligou as telas, né? O leite materno a mãe começa a produzir melatonina, essa melatonina vai para o leite materno e ajuda o sono do bebê. Ou seja, a melatonina da mãe, que não fica com a cara no celular até 2 horas da manhã, ela chega no leite materno e regula a fisiologia do bebê. Isso faz o bebê dormir melhor, mas também faz com que o bebê tenha ritmos biológicos ajustados.
Lembrando que não basta suplementar melatonina. Se você suplementa a melatonina, você vai ter uma quantidade muito maior, mas não vai ser uma quantidade sincronizada com o ritmo fisiológico do bebê. Então é muito importante para mães que amamentam, para grávidas e para mães que amamentam, fazer uma higiene do sono, cuidar do sono de uma forma natural, porque isso vai se converter no ritmo natural para toda a vida do bebê. Tá? Melatonina, a criança só estabiliza adequadamente, a criança até 3 meses não produz melatonina, então isso é ainda mais crítico nos primeiros 3 meses de gestação. E a criança, na verdade, ela só vai conseguir produzir a melatonina igual um adulto, de uma forma ajustada e sincronizada, a partir dos 3 anos de idade. Então, muito importante, tem que ser um sacerdócio a maternidade, porque a gente não sabe, mas frequentemente o que a mãe faz para si se reflete diretamente na saúde do bebê, tá bom? Tubo digestivo, a melatonina, ela é espetacular. A melatonina não fica nada em trás para um omeprazol, por exemplo, na cicatrização de úlceras, no tratamento de esofagite de refluxo, tá? Na prevenção de úlceras gástricas, duodenais. Como é que ela faz isso? Ela fecha o esfíncter esofagiano inferior, que é um dos mecanismos de proteção para o conteúdo do estômago não voltar para o esôfago. A melatonina diminui a secreção excessiva de ácido, tá? Então, pessoas que têm uma hiperacidez gástrica se beneficiam muito de melatonina. A melatonina também aumenta a secreção de bicarbonato no duodeno, ou seja, ela exerce um efeito protetor contra úlceras duodenais no duodeno. Ela exerce efeito antioxidante, anti-inflamatório em todo o intestino, tá? Então a melatonina, ela é um protetor e mesmo um remédio para refluxo gastroesofágico, para úlceras gástricas, úlceras duodenais, para prevenir úlcera relacionada a anti-inflamatórios não hormonais como a aspirina. A melatonina é fundamental para isso. Vamos lá. Benefícios para o sistema cardiovascular. A melatonina, como um potente antioxidante, indutor de respostas antioxidantes, a melatonina ela tende a preservar, isso principalmente a melatonina natural do sono, tá? Ela tende a preservar a saúde cardiovascular, a saúde do endotélio. Além do mais, a gente sabe que a suplementação de melatonina em hipertensos tende a tornar a pressão arterial menor. Então a melatonina também pode ser um auxiliar na hipertensão arterial. Vamos lá. Mais benefícios da melatonina. Melatonina é estudada pelos seus benefícios para o cérebro. Deprimidos têm um nível de melatonina baixa, então a suplementação de melatonina, além da higiene do sono, podem ter seu papel como adjuvante, como auxiliar no tratamento da depressão, tá? Então, melatonina para depressão, muito legal. Vamos lá. Melatonina é estudada também como prevenção e tratamento do Alzheimer, do Parkinson e de outras doenças neurodegenerativas como esclerose lateral amiotrófica, doença de Huntington, etc. Lembrando que a produção de melatonina ela vai caindo à medida que envelhecemos, né? Então uma pessoa com 70 anos tende a produzir muito pouca melatonina, tá? Então nessa população mais idosa, acima de 70 anos, a suplementação de melatonina se torna muito interessante para proteção cognitiva, né? A gente sabe que a maior angústia de quem está envelhecendo é perder a independência, né? E a melatonina pode ser interessante para a manutenção dessa independência da pessoa, né? Vamos lá. Autistas tendem a ter níveis de melatonina rebaixados. Então, autistas também costumam se beneficiar muito da melatonina, não só para a questão do sono do autista, que é prejudicado com pouca melatonina, né? Mas, ou da proteção antioxidante do cérebro do autista, que também no cérebro do autista tem muito estresse oxidativo, né? Muito radical livre a melatonina protege, mas o trato gastrointestinal de autistas é um trato frequentemente acometido por patologia, nunca é saudável. O autista sempre tem algum nível de sintomatologia, algum problema no intestino, e a melatonina ajuda com os problemas intestinais do autista, tá? Existem alguns estudos pequenos que mostram, por exemplo, quer dizer, é difícil de valorizar que vá funcionar, né? Mas que mostram, por exemplo, benefícios da melatonina para adenomiose, para endometriose, para dor durante relação sexual, para cólicas menstruais,
São muitos benefícios descritos da melatonina e muitos possíveis. É muito provável que a melatonina, por ser produzida na retina, que ela seja importante para a proteção contra a degeneração macular, mas isso tudo é muita especulação, né? O fato dela ser produzida na pele faz a gente pensar, quem sabe ela não seja importante também para a proteção contra o câncer de pele. Faltou eu falar do câncer. Vamos lá. A melatonina ela é um oncostático. O que significa? Que ela tende a reduzir a progressão do câncer. Ela tende a frear as células cancerosas. Por que ela faz isso? Porque as células cancerosas progridem à medida que há um aumento de produção de radicais livres. Aí, da mesma forma que os linfócitos das células cancerosas começam a ter as mitocôndrias cada vez menos eficientes, começam a usar mais a glicose, começam a se tornar mais glicodependentes, produzindo ácido lático, etc. Isso acelera o ritmo de mutações, que acelera a agressividade do câncer. E a melatonina é um oncostático. A melatonina ela é capaz de reduzir, de frear essa progressão do câncer. Quer dizer, é difícil garantir que ela vai fazer isso, mas a melatonina está sendo estudada já em vários cânceres, né? E o que mais se destaca é o câncer de mama, tá? Então a melatonina também ela é um adjuvante importante. Sempre que a gente faz suplementação em ortomolecular para câncer, nunca falta melatonina, geralmente em doses um pouco mais altas, tá? Geralmente como tratamento. De qualquer forma, a melatonina, pela higiene do sono e a melatonina suplementada em doses habituais, ela é muito interessante para o câncer. Como suplementar a melatonina? Doses baixas. Por que doses baixas? Porque quando a pessoa comum, a melatonina pode ser usada em doses mais altas como tratamento, que geralmente é um tratamento que deve ser reservado a médicos, na minha opinião. Por quê? Porque uma melatonina em dose alta, ela supera em muito a melatonina fisiológica. Ninguém precisa de 5 mg de melatonina para dormir. Ninguém precisa de 3 mg de melatonina para dormir. Quando você suplementa 500 microgramas de melatonina, meio miligrama, a tua melatonina no teu plasma já vai ser no mínimo 10 vezes maior do que a melatonina fisiológica. Frequentemente as pessoas tomam a melatonina e o que acontece? Principalmente em doses maiores, como 3 mg, 2 mg, 5 mg, doses que na verdade são altas. Frequentemente o que acontece? A pessoa começa a noite de sono com uma melatonina muito alta, aquela melatonina, o fisiológico é a melatonina ir subindo até 3 horas da manhã, e a partir das 3 horas da manhã ela ir descendo. Quando a pessoa toma uma dose mais alta de melatonina, geralmente a melatonina começa muito alta, vai descendo, o que acontece? 3 horas da manhã, pimba. A pessoa acorda com o olho estatelado porque o cérebro dela acha que é hora de acordar porque caiu muito rápido a melatonina. Isso não é raro, isso é comum. É comum não só em quem usa melatonina, mas em quem não usa melatonina, mas não produz melatonina o suficiente à noite porque não teve uma higiene do sono adequada. Como que a gente pode contrabalançar isso? Fazendo a higiene do sono. Desligando telas, botando filtro azul no celular, desligando a TV mais cedo, lendo livro de papel, tomando um banho quente ou frio à noite, porque as mudanças de temperatura, o organismo é burro, ele não sabe qual é a mudança de temperatura, mas sempre que você toma um banho quente ou frio, ativa receptores de choque térmico, que percebem a alteração de temperatura e estimulam a sua melatonina. Vamos lá. Tendo a temperatura do quarto um pouco mais fria à noite, não pensando em problema, tentando relaxar, tudo isso te ajuda a produzir a melatonina naturalmente. E caso vá suplementar 200 microgramas de melatonina, 400 microgramas, no máximo 600 microgramas de melatonina ou 0,6 miligramas. Tá? Se você tomar a melatonina oral, se você engolir a melatonina, demora mais ou menos 1 hora para ela chegar no pico no plasma. Ou seja, se você toma um comprimido de melatonina, tome o comprimido de melatonina 1 hora antes de deitar. Se a melatonina for usada por forma sublingual, ela você pode usar de várias formas. Ela pode ser manipulada em gotas ou ela pode meramente abrir a cápsula. Eu geralmente abro a cápsula de melatonina antes de dormir. Ou mastigo a cápsula mesmo, porque o destino dela já é abrir no intestino mesmo. Eu mastigo a cápsula geralmente, com isso eu tenho a absorção da melatonina. Se vocês forem usar por via sublingual, que é como eu prefiro, nesse caso não é 1 hora antes.
15 minutos antes de dormir, vocês já abrem a cápsula e já mastigam a cápsula, pingam a gotinha sublingual caso seja manipulada, etc. Nas doses 200, 400 a no máximo 600 microgramas ou 0,6 miligramas. E essas são as doses que induzem sono de uma forma muito adequada. Melatonina combina com outras coisas, então ela combina com a glicina, que é o melhor aprofundador de sono que existe, ela combina com o inositol, ela combina muito com a L-teanina, combina com o GABA também. Então combina com fitoterápicos como mulungu, passiflora, melissa, camomila, tudo isso combina com a melatonina na melhora do sono. Eu gosto muito da glicina e gosto mais da L-teanina. Por quê? Porque a L-teanina é um calmante natural. É um sedativo natural extremamente saudável, que não traz riscos e que também ajuda a aprofundar o sono, tá? Que dá aquele efeito de relaxamento que ajuda também a pessoa a pegar no sono, porque frequentemente a pessoa, mesmo tendo a melatonina, está agitada, está nervosa e não dorme bem por conta disso, tá? Quais melatoninas que você recomenda? Olha, eu uso a da Dr. Fush, que ela vem com L-teanina, tá? Eu adoro, né? Eu ganho deles, eu geralmente masco uma a três cápsulas, né? O link dela vai ficar aqui na bio. Pura Vida é uma marca boa, que também tem melatonina. Farmácias de manipulação tem melatonina. Vocês encontram melatonina também lá fora, né? Na Amazon, exato, tem várias. Eu uso a melatonina Prime, né? Que tem a L-teanina, mas é porque eu tenho uma afinidade com a Dr. Fush, né? Etc. Mas todas essas marcas, da Pura Vida também é boa, todas essas marcas têm tem melatoninas excelentes, tá? E a gente usa também, trabalha também bastante com melatonina em farmácia de manipulação, né? Manipulando junto com glicina, com o Green Select Phytosome, que é outra coisa que ajuda, que é um extrato manipulado de chá verde, com L-teanina, com GABA. Frequentemente a melatonina pode ser ajustada a várias manipulações também para conseguir um efeito assim diferenciado conforme a individualidade de cada paciente. Agora, eu pessoalmente, na minha casa, a gente usa a melatonina Prime da Dr. Fush por conta da L-teanina e pela praticidade. A gente abre a cápsula e... Eu geralmente mastigo a cápsula no dia que eu vou usar, eu não uso melatonina todo dia, não. Então é isso, gente. Eu acho que já esgotamos as dúvidas, né? Tá dado o recado. Bom dia, uma excelente semana. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, tá? Não esqueçam de curtir, de deixar, de comentar. Geralmente o vídeo entra no ar no dia seguinte, tá? Para ajudar o canal a continuar crescendo. Então é isso. Tá dado o recado. Um abração.